On sound. On sound. On sound. Amém. Esse versículo fala da profetisa Ana, uma mulher que ela é pouco mencionada na Bíblia. E quando você vai pesquisar sobre ela, ler sobre ela, são 3 versículos, né? Apenas. 3 versículos apenas. E você não encontra muita coisa sobre ela, mas o pouco que você encontra sobre ela, o pouco que você lê sobre ela, você vê que essa mulher deixou um legado de fé e oração. Essa mulher ficou viúva muito cedo. A Bíblia vai dizer que ela ficou casada apenas 7 anos e depois resolveu entregar a sua vida para Jesus. Bom, até aí. E aí eu falei, vou falar do poder da oração de uma mulher. Essa mulher foi uma mulher que viveu para o Senhor em jejum, em oração. Nós mulheres, às vezes, falamos, né? Nós mulheres temos o poder. Nos colocamos para orar, nos colocamos na brecha. E muitas vezes, algumas mulheres que os maridos ainda não despertaram, às vezes é a coluna da casa e se encontra casada. Essa mulher, a profetisa Ana, era uma mulher que ela tinha tudo para viver deprimida. Porque, veja bem, ela casou, ficou 7 anos casada, e depois ficou viúva. Ela não teve filhos. A Bíblia vai dizer que ela não teve filhos. Então, não relata nem o parente, nem nada. Então, imagine a tristeza dessa mulher de ter perdido o seu grande amor. Mas ainda assim, ela resolveu dedicar a sua vida em jejum e oração e ali a trabalhar no templo do Senhor. E o que eu vim trazer aqui hoje, que Deus falou comigo, e eu creio que Deus vai falar, vai ministrar o nosso coração essa noite, não só para as mulheres, mas para os homens também, que o Senhor não esquece daquilo que Ele promete. Às vezes nós estamos cansados, quando a irmã falou aqui sobre o renovo, e verdadeiramente eu recebi o renovo através do louvor aqui, já estou renovada, porque nós nos colocamos na brecha, na batalha e ficamos cansados. Mas Deus não se esquece de nós, Deus não esquece de nós. E essa mulher, o marido dela também, o nome dele não é mencionado. E alguns estudiosos vão dizer que ela era chamada profetisa, por estar no templo, orando, se dedicando, e a palavra vai dizer que ela tinha uma comunicação direta ali com o Espírito Santo. E em alguns momentos ela revelava a palavra de Deus, ela profetizava. E bom, isso só é possível acontecer quando nós temos um relacionamento com Deus. Porque se a gente não tem relacionamento com Deus, não tem como a gente ouvir a voz do Senhor. Às vezes passamos o dia todo falando com Deus, mas não falamos com Ele. É simples, falamos o dia todo, evangelizamos, pregamos, damos versículos, mas quando chega em casa a gente está tão cansado que a gente fala, obrigado Senhor porque me trouxe até em casa e vamos dormir. Eu falo isso porque isso acontece comigo, isso acontece lá em casa. Lá em casa a gente tem uma guerra para a gente fazer um culto doméstico. Eu falo, Senhor, tem misericórdia, Deus. Nós somos líderes do Ministério da Família, Pai. Nós somos servos teu, nem porque só de liderança a questão de carga, a questão que o crente precisa ter um estilo de vida de oração. Não adianta a gente vir para a igreja, assistir o culto, prestar culto e orar somente no momento que está aqui. E às vezes colocar todos os nossos problemas na mão de alguém. Irmão, ora por mim, ora por fulano, mas enquanto nós mesmos nós nos colocamos na posição de orar, de a gente ajoelhar. E essa mulher foi uma mulher que mesmo em meio, acredito que ela teve momentos de tristeza, mas ainda assim ela continuou a anunciar a vinda do Senhor. Nós por muito pouco nos afastamos da presença de Deus. Nos afastamos porque hoje o pastor não riu, a pastora não riu, porque o som estava ruim, o louvor não estava bom, porque estava chovendo, porque estava frio. E essa mulher, em meio à tristeza que ela deve ter tido, ela é humana e ela não se afastou da presença de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a oração como estilo de vida. Viver sem orar é afirmar que você não depende de Deus. O meu pastor fala que o crente que não ora é crente kamikaze. Ele tem o costume de brincar assim. E às vezes estamos caminhando, seguimos a nossa vida sem orar, simplesmente indo. No ano passado, no final do ano, no segundo semestre, né?
nós ministramos o curso Casados para Sempre. Isso é um testemunho que eu sempre gosto de contar, algum testemunho. Na verdade, eu gosto de falar da minha vida, né? Das maravilhas que Deus faz. E nós começamos a ministrar o curso Casados para Sempre. E foi a primeira turma que nós ministramos sem os nossos pastores, porque nós fizemos o curso de liderança, então foi a primeira turma. Mas nós começamos a ministrar o curso sem orar. E foi muito tenso. Foi assim, esse ano a gente faz 14 anos de juntos, né? Fizemos 13 anos de casado, 14 anos juntos esse ano. E foi um momento que quase nós nos separamos. Mas por quê, Agatha? Você está falando que está na igreja, está congregando, é líder de ministério de família. Porque nós iniciamos um curso Casados para Sempre, onde nós cuidamos de casais, que muitos casais que vêm praticamente já estão à beira do divórcio, e a gente vem ali para dar uma palavra, para poder, né, trazer um ensinamento à luz da Bíblia, mas nós iniciamos esse curso sem orar, sem regar em oração. E aí, o curso dura 3 meses, e nós ficamos praticamente os 3 meses naquela crise. Até que chegou um momento, numa semana, já estava se aproximando da formatura, eu acho, né, Jefferson, um mês antes, ele falou, a gente precisa conversar, porque do jeito que dá, não está dando. A gente estava vivendo como os dois inimigos, e brigando, e discutindo, e era por coisa mínima. E ele falou, a gente está dando mau testemunho, ainda que lá fora as pessoas não estejam vendo, porque a gente ia para o curso, chegava lá, estava rindo, tinha que fazer a dinâmica, tudo, mas a gente estava dando mau testemunho perante ao Senhor, porque aos olhos do Senhor nada passa despercebido, o Senhor vê tudo. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. E ali nós conversamos, e ele falou, do jeito que dá, não está. E nós começamos a orar, ali nós pedimos perdão, conversamos o que precisávamos melhorar, o que ele precisava, o que precisava melhorar, e né, entendemos que era falta de oração, e 2 semanas depois também, estava perto do aniversário do meu filho, nós estávamos programados para viajar, que o Ronald queria viajar em família, na casa, e nessa semana também teve uma briga muito grande. Uma briga muito grande. O Ronald é filho do coração do Jefferson, né? E eles nunca tiveram uma falta de respeito igual foi aquele dia. Algo assim que realmente me... E, pasmem, o negócio começou com eu falando algo e quando foi ver, estavam os dois brigando e quase se atracando. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes queremos viver uma vida, enfrentar batalhas, guerrear a guerra dos outros, da nossa família, sem oração, sem se colocar na brecha. Eu sou fruto de oração da minha mãe, porque eu não era para estar aqui, eu não era aqui. Eu não vi de uma família cristã, vi de um lar totalmente disfuncional, mas pela misericórdia de Deus eu estou aqui. Então nós precisamos ter a oração como estilo de vida. Mulheres, às vezes pode ser que você esteja sendo coluna da sua casa, mas não desista, a oração dá resultado. Por muito tempo nós nos convertemos quase juntos, né, a mesma época, mas por muito tempo eu fui coluna, porque o Jefferson ainda não tinha entendimento do sacerdócio dele, ele ainda não tinha tido despertamento, e muitas vezes eu chegava para meu pastor e falava, eu vou desistir, eu não estou aguentando mais, eu vou desistir, até porque também eu já tinha traumas do passado, traumas do relacionamento que eu tive. Isso nem estava no script de eu falar aqui. Traumas do relacionamento que eu tive. E até eu entender que coisas tinham que ser quebradas na minha vida. Maldições hereditárias tinham que ser quebradas na minha vida. Nós que somos casadas, nós que somos mulheres, às vezes a gente não tem entendimento ou finge não ter. Sabe por quê? A gente empresta a nossa boca pro diabo. A gente fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim. A gente não quer ter o trabalho, né? De orar, de buscar. A gente ora, busca, faz propósito para um monte de coisa. Para um trabalho novo, para um emprego novo, nada contra, eu também faço. Mas a gente se esquece da nossa família. Às vezes a gente se acostuma com aquela situação. E até eu entender que eu precisava quebrar maldições hereditárias na minha vida, de casamentos que não davam certo, de mulheres todas que eram mulheres de traficante, testemunho para minha pastora falou, você precisa quebrar essa maldição sobre a sua vida. Que lá no início do casamento, quando eu falei que não queria, que queria separar ela, você não casou para separar.
Você casou para ter um casamento abençoado, para ter a sua família. E aí eu comecei a entender que a oração precisa ser o nosso estilo de vida. Porque essa caixa só sai com jejum e oração. Como é que a gente quer expulsar demônio, prender demônio sem oração? A gente precisa ter uma vida devocional, uma vida de oração. E às vezes o vento forte vem e a gente desiste, a gente desanima. A gente não quer nem mais orar, a gente não quer fazer mais nada. E essa mulher, ela nos dá um exemplo que, mesmo em meio a algo tão ruim quando acontece na nossa vida, a gente precisa permanecer, a gente precisa continuar. Porque a palavra vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor falou que nós teríamos aflições. Ele não falou que a nossa vida não teria aflição. Nos últimos dias a gente tem se aterrorizado com todas as notícias que estão acontecendo. Eu também me aterrorizo. Guerras, as doenças, cada coisa que está acontecendo que a gente fica, meu Deus, mas a palavra está escrito isso. A palavra está falando sobre os princípios das dores. A palavra está falando sobre a vinda de Jesus. E por que nós ficamos espantados? Por que nós emprestamos a nossa boca para Satanás e ainda confirmamos? Não tem jeito não. Queridos, a palavra de Deus precisa de ser declarada dentro da minha casa e da sua casa. Eu não posso permitir emprestar a minha boca para falar que a minha família não tem mais jeito, que o meu casamento não tem mais jeito, porque o pai do meu filho era bandido e ele vai ser bandido, porque a minha mãe serva do Senhor. Eu sou assim porque o Senhor, quando eu ainda era substância informe, Ele decretou isso na minha vida. Lá no Salmo 139 vai dizer, Ele escreveu a minha história lá, quando eu era uma substância informe. Ele já tinha decretado aquilo que eu ia ser nesta terra. Ele já tinha decretado que eu e você ia ser nesta terra. Então você não pode aceitar o que Satanás fala. Não é porque a sua geração toda teve o casamento fracassado que você vai ter. Não é porque a sua família toda, cadê a irmã, teve a pressão alta que você vai ter. Não. Você já está curado e curado no nome de Jesus. E quando a gente vai orar e ler a Bíblia, a gente vê exemplo de mulheres que marcaram, que hoje a gente fala delas. A gente teve Esther, que se colocou na brecha pelo seu povo. Ela orou, ela jejuou, ela pediu estratégia ao Senhor para poder ir falar com o rei. Você tem pedido estratégia para se apresentar diante das batalhas, para você guerrear as suas guerras? Você tem pedido ao Senhor estratégia ou você simplesmente fala, está na mão do Senhor e você não quer saber o caminho, como é que vai ser? O Senhor dá o caminho, Ele mostra o caminho, mas a gente precisa falar, porque eu lembro que todas as coisas que eu pedi em oração, o Senhor sabe de tudo, mas eu falei, Senhor, eu quero um casamento abençoado, Senhor, a vida do meu filho pertence a Ti, o meu filho não vai se desviar, a minha vida pertence a Ti, o meu casamento está nas Tuas mãos, Senhor, o emprego que eu preciso, Senhor, a minha saúde, tudo eu pedi ao Senhor. Eu não posso viver uma vida, eu não posso ficar na inércia. Como você tem guerreado as suas guerras? Qual a estratégia que você tem pedido ao Senhor? A oração é o estilo de vida do crente. Às vezes nós ficamos maratonando série, eu estou falando isso por conta de mim também, mas a gente não consegue ficar 20 minutos orando. Essa semana eu falei, Senhor, eu não posso mais fazer isso, porque a gente perde um tempo vendo série, às vezes vendo vídeo mesmo, evangélico, assistindo uma pregação, mas a gente não consegue. Mais de meia hora orando, se derramando na presença do Senhor. Você quer ver uma coisa? A gente ora para pedir. Mas quem é que fica aqui uma hora para agradecendo ao Senhor, louvando? A gente até dá culto de ação de graça, culto de gratidão, mas eu estou falando sobre relacionamento com Deus. Culto de ação de graça e de gratidão é uma coisa, relacionamento com Deus é outra, intimidade com Deus é outra. Como é que você vai se relacionar com quem você não tem intimidade? Eu me relaciono com meu marido, eu tenho intimidade com ele comigo, algumas pessoas da família. Te conhece no fundo, no profundo, te conhece pelo olhar. E é assim, o Senhor nos conhece, o Senhor conhece o nosso caminhar. O Senhor conhece tudo aquilo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos. Mas Ele quer que a gente abra a nossa boca. Ele quer que a gente profetize dentro da nossa casa. Ele quer que a gente declare a palavra dEle dentro da nossa casa. A gente não pode estar falando palavra de maldição dentro da nossa casa. Porque senão é a hora que Satanás pega, vem e faz arruaça. A nossa boca precisa ser
boca de Deus, boca de bênção, não boca de maldição. Não boca de maldição. E o comportamento dessa mulher, né? A Bíblia podia dizer que essa mulher entrou em depressão, ficou depressiva, negou a Deus, e não, ela continuou louvando e adorando. Quantos de nós louvado e adoração indica o negócio aperta, parece que tu não me ouve. A gente começa a murmurar, a gente pensa que o Senhor não está mais olhando para a gente. Episódio também da minha vida. Hoje eu sou professora do município, já tem, esse ano faz 14 anos, para honra e glória. Mas, antes de eu entrar para o município, eu trabalhei de tudo quanto é coisa, né? No período que eu me... E foi um período muito, muito... Um dia que eu chegando na casa da minha tia, chorando, eu estava trabalhando, vendendo celular na rua, na época na Vivo. E aquele dia, a supervisora tinha me mandado lá para a comunidade da Rocinha, eu nunca tinha ido. E a Rocinha é muito grande, né? Não sei quantos conhecem, é muito grande, e é uma comunidade alta. E naquele dia eu cheguei chorando na minha tia. Naquela época eu estava começando a namorar com meu esposo, e eu falei assim, chorando, o meu filho, eu tinha acabado de descobrir uma alergia nele, e a médica falou assim, olha, ele tem que tomar a vacina semanalmente. E na época, aquela vacina era R$100, isso há 15 anos, 14 anos, 15 anos. Eu falava, Senhor, aonde eu pagava aluguel, onde que eu vou arrumar R$100 por semana para dar? O pai dele não pagava pensão, e ali, naquele dia, eu cheguei chorando para minha tia. A única coisa que eu quero, que eu peço ao Senhor, é o emprego que eu possa dar um plano de saúde para o meu filho. É o emprego que eu possa pagar o meu lugar. E eu lembro que eu comecei a falar tudo que eu vivo hoje, tudo que o Senhor me deu. Na época que eu estava com o pai dele ainda, ele tinha 2 anos, eu tinha prestado um concurso. Sendo que na época saiu o resultado, caiu no esquecimento, e eu não fui chamada. Passaram-se os anos, depois de muito tempo, eu recebo uma ligação, amiga fala assim... Amiga da onde que eu morava, amiga, chegou um telegrama aqui para você. Aí eu falei assim, de quê? Ela, é da prefeitura. Eu falei, deve ser Minha Casa e Minha Vida, que é onde que eu vi uma tendinha da prefeitura, negócio de Minha Casa e Minha Vida, eu fazia inscrição, porque eu queria ter uma casa própria por causa do meu filho. Eu falei, amiga, abre aí. Quando ela abriu, ela falou assim, amiga, da Secretaria de Educação. Foi Secretaria de Educação, é. E aí, chegou o concurso, ali começou a minha bênção. Ali eu entrei como auxiliar de creche, que era o concurso, depois eu fui estudando, fui me aperfeiçoando, sou professora, aí fui fazendo a pós-graduação. Vocês estão entendendo que eu fui quebrando ciclos? Ciclos da minha família, que o ciclo era de destruição, era de mulheres de traficantes, e ninguém tinha estudo nem formação. Está entendendo que a gente precisa ter o entendimento que quando o Senhor mostra um caminho, a gente precisa seguir. O Senhor me deu uma oportunidade e ali eu comecei a fazer a minha parte, que era estudar, que era crescer. E isso eu fui passando para minha família, porque as mulheres da minha família também foram percebendo isso. A minha prima também, que era filha de traficante também, hoje ela tem uma vida abençoada, ela tem uma vida pautada no Senhor. Hoje ela está trabalhando, está se formando. A minha mãe também. Então, ciclos foram quebrados. Às vezes, quem tem que quebrar ciclo não é fulano e ciclano fazendo propósito. É nós que temos que declarar que maldições hereditárias nós não aceitamos na nossa família, nós não aceitamos na nossa casa. Nós precisamos aceitar que a nossa vida pertence ao Senhor, que a minha vida, que a sua vida pertence ao Senhor, que a minha casa, que o meu casamento, que a vida do meu filho, a minha nora, o filho do meu filho, os filhos do filho do meu filho, e toda geração vai ser abençoada por Deus. Eu não posso permitir que Satanás venha e mais uma vez você vai falar: ah, mas isso aí é igual o pai, não tem jeito. Tem jeito sim, porque ainda que tiver morto, viverá. A palavra vai dizer que lá, quando foi chamado Jesus, né, para poder curar Lázaro, Jesus demorou, fico imaginando Jesus vindo na calmaria, né, até para curar Lázaro. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto. Sabe por quê? Jesus não queria curar, Jesus queria ressuscitar Lázaro. E às vezes o Senhor está fazendo isso comigo e com você. Ele não quer te curar, Ele quer te ressuscitar da inércia que você está. Ele quer te ressuscitar porque você não quer mais orar, não quer mais jejuar, não quer mais estudar, não tem sonhos, não está sonhando. Começa a colocar para o Senhor os sonhos, aquilo que é impossível. Porque o fácil, gente, o parcelamento
parcelamento do cartão a gente faz, né? A dívida, o parcelamento do cartão a gente faz. Eu estou falando de coisas impossíveis. Aquele teu marido que talvez não esteja aqui do seu lado, o seu filho que está nas drogas, que está preso, aquela ansiedade que você tem, aquele síndrome do pânico que você não quer mais sair da rua, aquela falta de vontade de viver que você tem. Ei, desperta tu que dormes. A vinda do Senhor está próxima. Nós precisamos evangelizar, falar do amor de Cristo. Eu preciso testemunhar. Eu sempre gosto de dizer que eu pedi ao Senhor para trabalhar com o ministério, com famílias, porque a minha família foi toda destruída, né? Muitas vidas ceifadas pelo tráfico. E eu falava assim, Senhor, e eu não acreditava em casamento, porque todos os casamentos da minha família eram destruídos. E eu falava assim, Deus, quando eu comecei a ter entendimento, eu quero trabalhar com famílias porque eu quero falar que casamento é bom. Eu quero falar que casamento é uma bênção, que é possível você ter uma família saudável, uma família feliz, uma família que a palavra diz que existe. E eu comecei a pedir ao Senhor. E o Senhor nos deu o ministério da família. Na nossa igreja, quem eram os líderes eram os filhos dos nossos pastores, eles foram chamados para outra igreja. E quando o Senhor falou aquilo para mim e para o meu marido, eu falei assim, meu Deus, eu não estou acreditando. Agora eu vou poder, não que eu não pudesse falar como líder, mas agora eu vou poder testemunhar, falar que aqui era uma mulher que sem expectativa de vida nenhuma. Mas olha só, agora eu estou aqui falando da palavra de Deus, do amor, da misericórdia de Deus. Porque às vezes nós deixamos as tribulações, a gente fica tão destruída, tão, sabe? A gente acaba adormecendo. E mais uma vez a gente se acostuma com aquela vida. Às vezes a gente não quer sair do pecado também. Sabe por quê? Quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, a gente tem transformação de vida. E transformação de vida exige posicionamento, exige força de vontade. Se tu roubava, tu não rouba mais. Se tu se prostituía, tu não vai se prostituir mais. Se tu mentia, tu não vai mentir mais. Se você se drogava, você não vai drogar mais. É isso que o Senhor nos ensina, é isso que o Senhor nos instrui. A oração muda decreto. Olha o que Esther, no posicionamento dela, de orar, de convocar aquele povo para jejuar, mudou o decreto daquele povo, mudou totalmente a história. Você imagina toda essa igreja, todos nós, nos colocando de pé, orando, jejuando. Você acha que Deus não pode mudar a situação do Complexo da Penha? Você acha que Deus não pode mudar a história das famílias dessa igreja? Você acha que Deus não pode mudar a história do Rio de Janeiro? Queridos, deixa eu te falar, ideologia político-partidária não é maior do que o nome de Jesus. A gente precisa entender isso. Às vezes ficamos levantando bandeira e esquecemos verdadeiramente a bandeira que a gente tem que levantar é Jesus Cristo de Nazaré. Não é bandeira de A e B, é o Senhor, sabe por quê? É Ele que tem propósito da minha vida. É somente Ele que eu posso acreditar que Ele é verdadeiro, que Ele é luz para os nossos caminhos. Mais ninguém. E às vezes nos deixamos levar por que está aí fora, por coisas que a gente, né? Eu estou falando isso por conta de mim também. Porque às vezes, quando eu estou demais, o Senhor Jesus vem e fala assim, epa, minha filha, desperta tu que dorme, larga isso aí. Se preocupa com as coisas da minha casa, está cheio de coisa para fazer na minha casa. E a gente quer se envolver, se embaraçar com as coisas deste mundo. E a palavra vai dizer que a gente não tem que se embaraçar com as coisas desse mundo. Não temos que nos conformar com as coisas deste mundo. A gente precisa se posicionar como homens e mulheres de Deus. Como criança, jovens e adolescentes de Deus. Porque nós vemos na Bíblia que a palavra está escrito que a oração ela muda decreto. E nós não podemos fazer nada sem oração. Nada sem falar com o Senhor. Porque na força do nosso braço a gente não consegue. A força do nosso braço, quando a gente cai, a gente fica no chão. Mas quando a gente coloca Jesus no barco, a gente se levanta. A gente consegue se reerguer. Porque o Senhor fica no controle da nossa vida. Porque às vezes a gente dá o controle para Deus, mas quando o negócio aperta, a gente dá o nosso jeitinho. E aí a gente tira o controle das mãos dele. A gente faz do nosso jeito. Eu sei porque tem situações que a gente passamos lá que nós já passamos lá em casa e algumas vezes nós agimos assim. Mas em outras vezes meu marido falou assim, não, a gente vai esperar no Senhor, porque é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai agir, é o Senhor que vai na frente, que vai atrás, que vai do lado, que vai na direita, que vai na esquerda, é Ele que vai entrar com providência, não é eu e nem você. Então a oração muda decreto.
Então, a arma mais poderosa que a gente tem para guerrear nossas guerras é a oração. É viver em comunhão com Deus, como essa mulher, a profetisa Ana. Uma mulher de pouca história que a gente lê, mas a mulher que deixou um legado, que deixou um exemplo para a gente orar. Não importa o que está acontecendo, a água já está chegando aqui, continua orando e jejuando. E outra coisa também que nós, como mulheres de Deus, precisamos ter em nossa mente, que nós precisamos deixar um legado. Nós precisamos deixar um legado. Se amanhã eu morrer, eu fiquei refletindo essa pergunta: qual o legado que eu vou deixar para o meu filho? Qual o legado que eu vou deixar para os meus netos? Tem que ser um legado de fé, um legado de oração, um legado de testemunho. O legado de meu filho um dia vai falar: caraca, minha mãe era uma mulher de oração. Minha mãe orou por isso, minha mãe orou por aquilo. Nós temos essa guerra, foi na oração. Minha mãe não foi mulher perfeita não, mas ela orou e algo aconteceu. Na palavra nós temos o exemplo de Timóteo. 1:5 vai falar, Timóteo vai falar da avó e da mãe dele, mulheres que oraram por ele, e ele recebeu, esse legado, e ele ficou com esse legado. E Timóteo teve Paulo como seu mentor, e Paulo reconhecia, via isso em Timóteo. A avó Lloyd e a mãe Eunice são conhecidas por sua fé sincera. Algo que elas deixaram. A mãe deixou para a mãe de Timóteo e a mãe de Timóteo passou para Timóteo. Olha só que bênção. Qual é o legado que eu e você queremos deixar para os nossos filhos e netos, para os nossos amigos também? Se nós morrêssemos hoje, o que vão falar de nós? Eu já me peguei pensando nisso. Caramba, se eu morrer partido, o que vão falar? E a gente precisa dar bom testemunho. E o bom testemunho é com o nosso posicionamento. É com a mudança de estilo de vida. É a gente fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor nos manda. Timóteo teve Paulo como seu mentor, melhor discipulador. Para você que é crente, você já tem alguém que você assim se espelha, que é o seu mentor, que é seu discipulador, sua discipuladora? Lá na igreja nós trabalhamos com discipulado 1 a 1. E eu digo com todas as letras, com o maior orgulho, que eu e meu esposo estamos casados, porque por Deus, os planos de Deus, mas com muita ajuda dos nossos pastores, que nunca soltaram as nossas mãos. O dia que nós chegamos no gabinete e eu falei que ia separar, e ele também, o Senhor colocou nós dois de frente, igual criança quando briga na escola, que eu faço isso todo dia, que eles brigam, eu boto de frente, pede desculpa, amiguinho, dá um abraço no amiguinho. Não, vamos dar um abraço no amiguinho. E ele perguntou: vocês se amam? Eu, meio turrona, não estava... Eles se amam? Sim. Então não tem por que vocês se separar. E a partir dali, os nossos pastores começaram. Hoje nós estamos lá com ele, pela graça e misericórdia de Deus. Já quis sair lá da igreja. Eu lembro quando eu quis sair. Eu falei: vamos na outra igreja. Peguei ele na igreja ali. Sentei, quando o pastor lá, o bispo apóstolo, começou a falar assim: se você é de outra igreja e veio aqui querendo sair da sua igreja, não saia. Ah, gente, eu fiquei tão com raiva do pastor naquele dia, pastor, que eu falava: por que ele falou isso? Eu já estava disposta. Aí ele só me catucava. Senhor, seja feita a tua vontade. Porque às vezes Deus fala, mostra o caminho, e ainda assim a gente escolhe outro caminho. Hoje eu estava conversando com um rapaz que foi no Uber, e ele é colega do meu esposo, e ele falou assim: não, eu já sei o caminho já, o que tem que fazer. Olha, eu sabia que eu tenho, como é que ele falou? Eu tenho chamado para pregar a palavra, mas estou caminhando. Eu falei: o que você está esperando? E se Jesus voltar agora para você? Você sabe para onde você vai? Você tem certeza? Irmão, não podemos esperar nem mais um minuto. Precisamos nos arrepender dos maus caminhos. Nos últimos dias a gente tem visto tantas notícias de pessoas, eu estou falando agora de crentes, que estão dentro da igreja, que estão dentro do altar, e quando a gente vai ver, está em pecado. Pessoas que estão dentro da igreja, estamos no meio das mulheres, e quando vão ver, maridos estão dando mau testemunho, que estão maltratando suas esposas. E esposas também que maltratam seus maridos. A gente casa não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Eu demorei a entender isso.
Quando minha pastora me falava isso, eu falava, como assim? Eu não casei para ser feliz? Eu casei para ser feliz. Ela, não. Você casou para fazer o seu esposo fazer o seu esposo feliz. Da mesma forma que o seu esposo casou para fazer você feliz. Então, lógico que você e os dois felizes para sempre. E é isso que a gente precisa pensar. Sobre o nosso casamento, nós como mulher, nos posicionarmos. Com certeza tem solteiros aqui também, que daqui a pouco vai estar casando. A gente precisa casar com essa mentalidade. Tirar o egoísmo, largar o egoísmo de lado. Muitas vezes eu já fui egoísta com meu esposo, ele também. Hoje a gente tem muita coisa que a gente ri, né, das coisas, de como nós éramos. Temos muitas coisas ainda a melhorar. Mas foi tudo na oração, na obediência a Deus, que nós estamos casados. E creio que nós vamos continuar até a volta de Jesus. E outras coisas mais que o Senhor falou, muitas coisas, a obra do Senhor. Às vezes nós focamos tanto, né, no nosso material, vivemos num mundo totalmente capitalista, extremamente, sim, hoje em dia quase tudo é dinheiro, mas às vezes a gente esquece do essencial para a gente, que é a nossa vida com Jesus, que é a nossa intimidade com Deus. A gente coloca, como eu falei, 5 minutos, coloca um louvor, ou senão a gente coloca toda a nossa expectativa em algum coach que aparece no Instagram ou no YouTube. A gente assiste aquele coach e acabou. A gente acha que é super crente. A gente assiste aquela pregação e a gente acabou. Não preciso nem de ir para a igreja. Nós conhecemos pessoas assim que não querem mais congregar porque se decepcionaram na igreja e não querem mais congregar. E como assim? Jesus, onde que fica? E a gente continua cantando, eu largo tudo para viver, a gente fala que larga tudo, a gente canta, a gente louva, e conta que na verdade a gente não larga. É mentira. Estou falando isso de mim também aqui, ó, Agatha Mairim. A gente finge que larga, porque a gente não, às vezes não deixa de fazer, vamos quer ver, acordar 4 horas da manhã para orar, para fazer um devocional. É difícil, acredito até que tem pessoas que fazem, mas não é todo mundo. A gente acorda deixando Jesus para depois. Então a gente precisa colocar Jesus como vida, como prioridade da nossa casa. Será se nós temos discipulado os nossos filhos? Temos discipulado os que estão ao nosso redor? Nós entregamos o discipulado, a vida, sabe para quem? Para coach, terapeuta, professor, médico. A gente reclama de tudo. O pastor não deu jeito, a pastora não deu jeito, a oração não deu jeito, a intercessão. Olha, nem a terapia está dando jeito, nem o coach, nem isso. Enquanto que a gente só precisa orar, se colocar na brecha de orar, se posicionar para orar. Mas é mais fácil a gente colocar na mão de outras pessoas. Eu estou falando isso porque eu sou professora e a gente escuta muitas coisas, né? Às vezes as pessoas querem colocar a educação dos filhos das nossas costas. Não, quem educa é pai e mãe. Eu sempre gosto de falar isso. Quem dá educação é pai e mãe. A gente só complementa na escola. Na escola a gente dá conteúdo. A verdade é essa. Mas a gente quer culpar a Deus e o mundo, como diz o ditado. Menos a gente. A gente foge das responsabilidades. Nós não temos Deus como prioridade. O mundo já é dos malignos, muitas coisas acontecendo. Quando que nós vamos despertar? A gente tem colocado coisas no lugar do Senhor. Você quer ver uma coisa? Nossos telefones aqui, eu acho que todos os telefones agora têm isso. Ele vai contabilizar quanto tempo que a gente fica no telefone. Agora tem um aplicativo que eu nem baixei isso, mas acho que foi Deus que botou lá, manda esse negócio. Você ficou tantas horas no telefone. Eu falei, tá, repreendido em nome de Jesus. Nem coloquei esse aplicativo no meu telefone. Esse treco vem para aí. Mas mostra. Sabe por quê? Às vezes nós passamos 8 horas por dia no telefone, mas não passamos 1 hora louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Às vezes nós passamos 10 horas no telefone. No mínimo. Existe uma pesquisa que vai dizer que nós estamos passando 4 horas do nosso dia no telefone. 4 horas. Olha só, você imagina se a gente dedicasse essas 4 horas em louvor, em adoração, em estudo da palavra. Eu estou falando isso para mim também, gente. O Senhor, olha, essa semana Deus bateu forte, o Senhor. Porque é isso que nós precisamos, nos dedicar à palavra de Deus, a ter uma vida devocional, a leitura da palavra, a pregar a palavra do Senhor. Não tem quem pregue. Lá na nossa igreja agora, desde que eu estou lá nessa igreja, eu estou no Ministério Infantil, no Ministério Kids.
E esse ano agora a nossa líder está com alguns problemas pessoais. Ela falou que precisa se afastar. Mas desde sempre a gente enfrenta problema no Ministério Kids. Não temos pessoas para ficar no Ministério Kids. Não temos. As pessoas, desculpa, gente, a palavra dura, mas as pessoas querem ficar na dança, no louvor. Jovens, adolescentes, está falando todo mundo. As pessoas querem até ficar um diazinho, mas o Ministério Kids, ninguém quer ficar. E esse ano eu voltei para o seminário, outras coisas também. Ano passado eu já tinha falado com ela que ia sair. Quando ela veio falando, não tinha ninguém, eu falei, caraca, e voltei para o Ministério Kids. Aí esse ano novamente eu falei, olha, eu não vou conseguir esse ano, mas não está tendo. Na semana nós chegamos, uma irmã conversou com o esposo dela, que vai para outra igreja, porque na nossa igreja ela tem uma filha neném. Não tem quem fique não tem berçário. Aí ela vai para outra igreja. Eu falei, eu entendo ela, né? Às vezes a pessoa quer já palavra, mas eu estava pensando, se ela se disponibilizasse para servir no Ministério Kids, porque às vezes a gente quer reclamar que o banco está sujo, que não tiraram o lixo do banheiro, mas a gente não se disponibiliza para poder fazer a obra do Senhor. A gente quer reclamar que o vidro está sujo, que o ventilador está sujo, que está tudo sujo. A gente vê um montão de defeito. Eu estou falando porque eu era assim na minha igreja, tá? Tudo estava ruim, mas eu não me disponibilizava para fazer nada, porque a gente só quer entrar ali, assistir um bom culto, ouvir uma palavra, né? Ouvir um louvor e ir embora, irmão. Isso não é ser crente, isso é brincar de ser crente. Isso é ter a igreja como um clube. Desculpa, queridos, eu nunca vou concordar de uma igreja ter área VIP. A gente sabe que a palavra de Deus diz para a gente dar honra, mas ter uma área VIP é que todos nós somos irmãos em Cristo, queridos. A gente precisa limpar, lavar a igreja e fazer tudo. Quando eu falo que eu estou aqui pela misericórdia de Deus, é pela misericórdia, porque eu nunca gostei de estar em púlpito e altar. Meu marido está ali, meu marido sabe. Foi uma guerra, uma luta, mas muita luta. Um dia vocês vão conhecer minha pastora e ela vai falar. E eu dizia que não, e ela começou para poder falar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e até que eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu digo sim para o meu chamado. Usa-me conforme o Senhor quer. Mas nunca gostei, eu até brincava com ela, me deixa fazendo as coisas por trás dos bastidores. Mas o Senhor tem um chamado com cada um. E nós só vamos descobrir o nosso chamado, aquilo que o Senhor quer, através da oração, através da intimidade. Ele vai usar cada um da maneira que Ele quer. Vai ter irmão que só vai ficar ali na portaria, sorrindo, recebendo os visitantes. Vai ter outro que vai lavar o banheiro. Vai ter outro que vai fazer comida. Outro que vai tocar, que vai louvar. Outro vai lavar os copos. Outro vai arrumar o bazar. Outro vai arrumar pessoas para poder estar investindo na obra. Para poder estar falando assim, investe na minha obra. E é assim que o Senhor faz. Outro só vai poder pregar. Outro só vai louvar. Mas tudo isso a gente só descobre. A gente só entende com oração. Então, hoje, o que eu vim falar aqui, para todos nós, é sobre o poder da oração, é sobre o poder de uma vida devocional. O que falar de Ana, mãe de Samuel, aquela mulher orou, que foi tida como uma mulher embriagada. Mas ali eu creio que ela já estava no limite. E foi quando o Senhor entrou com providência. Mas também o que ela pediu, ela falou que dedicaria o seu filho ao Senhor. E depois, olha o que Samuel fez. Olha o que Samuel foi. Sabe por quê? Às vezes pedimos coisas para o nosso próprio deleite. Senhor, me dá um carro. Mas quando tu vê o irmãozinho passando ali querendo uma carona, tu não quer nem dar uma carona para o irmão. O irmão vai embora na chuva. Senhor, me ajuda a ganhar mais, mas quando é para dizimar, tu retém o dízimo. Aí tu não quer nem ajudar nas festividades da igreja, mas o Senhor, você pediu ao Senhor para você ganhar mais, porque você falou que ia ajudar na obra. Querido, tudo que da nossa vida seja para manifestação da glória de Deus. O meu salário, a minha vida, o meu emprego, a empresa do meu marido é para manifestação da glória de Deus. Quando eu casei com o Jefferson ele teve um pouco de dificuldade para entender isso, né? E ele, assim, quando tinha algo que eu queria ajudar na igreja, queria fazer, ele, não, você tá maluca? Eu não gosto muito de falar porque não é legal, mas eu lembro que o Ministério Kids estava precisando de uma televisão. E aí, naquela época, uma televisão, eu falei assim, Jefferson, eu vou doar uma televisão para o Ministério Kids. Ele falou, o quê? Eu falei, vou.
O emprego que eu tenho foi Deus que me deu. O emprego que eu me deu, o salário que eu tenho foi Ele que me deu. Ele que me botou para ganhar melhor. Ele que me tirou daquela servidão, de escravidão, da miséria que eu estava. Como é que eu vou negar algo para a casa do meu Senhor? Algo para a casa do meu Deus, que é para a obra dele ser feita, queridos. Não podemos. Nós queremos tudo para nós e nada para o reino. Esquecemos. E como eu falei, quando a gente chega aqui ainda quer tudo pintado, o ar-condicionado, o ventilador. Mas a gente se esquece de abençoar a casa do Senhor. A gente quer reter. Então nós precisamos abençoar, estar com o coração disposto a abençoar a casa do Senhor. A estar com o coração disposto a fazer a obra do Senhor. E tudo em oração. Às vezes a igreja, queridos, está precisando de oração. Acredito que aqui tenha muitos projetos, muitas coisas. É oração. Às vezes não é só aqui entregar o dízimo, ou até mesmo ajudar numa oferta, mas é você se colocar na por uma obra que vai acontecer, por algo que vai expandir. Tudo é o Senhor que dá. O Senhor dá crescimento nas coisas que Ele vai ver que o nome dEle vai ser glorificado na nossa vida. Quando você coloca um propósito e o nome do Senhor vai ser glorificado, Ele dá crescimento. Ele coloca, te leva a lugares que você nem imagina, que você não imagina o que vai acontecer. Então nós precisamos nos posicionar, precisamos nos colocar na brecha de oração. Precisamos ser firmes e constantes na obra do Senhor. O nosso trabalho no Senhor não é em vão, não é. Grandes coisas tem o Senhor para nós. Às vezes saímos de casa tristes, né, abatidos. Provavelmente já aconteceu isso com alguém, mas quando a gente começa a falar de Jesus para alguém, começa a falar, quando vai ver, o Deus está ministrando ao seu coração. Todos os dias temos que sair de casa com o coração aberto, para que alguém possa também falar de Jesus para a gente. Porque às vezes também somos um pouco arrogantes, achamos que já sabemos tudo, né? E quando às vezes algum irmão, alguma irmã vem falar, a gente às vezes não quer nem ouvir, eu já sei disso tudo aí. Eu sei porque um dia eu também já fui assim. E algumas coisas o Senhor está me tratando ainda, me curando de muita coisa. Eu sempre tive, mesmo depois de convertida, né, a questão de se irar, de se exaltar. E a minha luta é contra a ira, é contra eu ser manso, uma mulher que tenha domínio próprio. Quando eu digo a minha luta é de todo dia eu clamar, Senhor, eu quero ser manso, eu quero ter domínio próprio, eu quero ser manso, eu quero ter domínio próprio. Sabe por quê? Senão a velha criatura volta. E não é isso que o Senhor quer nem para mim e para você. Então que nós possamos ficar com essa palavra. Não vamos nos abater com as circunstâncias. Não vamos nos abater. E talvez você esteja esperando a resposta de algo que você colocou para Deus. Mas entre a resposta, até chegar a resposta, aquilo que o Senhor tem um tempo, é o tempo de espera. Talvez você esteja no tempo de espera, e aí no tempo de espera a gente desanima, a gente quer fraquejar. Nós não podemos desanimar, porque o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Ele está batendo, as pedras estão clamando, pessoas estão querendo ouvir a palavra do Senhor. As pessoas estão estão sedentas, mas a gente está, sabe o quê? O evangelho, de só para mim. Eu não quero compartilhar o evangelho, eu quero compartilhar outras coisas, e não o evangelho de Jesus Cristo. Mas nós precisamos proclamar a vinda de Deus, a vinda do Senhor Jesus. Nós precisamos proclamar que um lar regado à oração tem transformação, tem restauração, tem cura, tem milagre, tem alegria, tem vinho novo no casamento. É isso que nós precisamos declarar todos os dias, até que Ele venha. Até que Ele venha. Porque entre a oração e a resposta existe o tempo de espera. Existe o tempo de espera. Mas não permita que esse tempo de espera coloque você na ansiedade, na depressão, na fobia. Coloca isso no altar do Senhor. Derrama isso no altar do Senhor. Peça para que você venha ser curado disso. Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Sabe por quê? Eu estou esperando no Senhor. Eu não quero pecar contra ti, eu quero confiar no Senhor. Eu já fiz a minha parte, a nossa parte é orar e entregar na soberania de Deus, para que veja o que Ele vai fazer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Às vezes a gente determina, né? A gente faz o pedido de oração, a gente faz o caminho, e quando vai ver, o Senhor age de outra forma. A ajuda ou o milagre vem de um lugar que a gente nem espera, que a gente nem sabe.
Porque é assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor age na minha vida e na sua vida. Deus, a gente não pode... Às vezes eu tenho pessoas na minha família que falam, ou Deus faz ou ele não é Deus. Onde está escrito isso na Bíblia? Não tem. Se Deus fizer, se não fizer, e é isso. Deus é Deus, o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã. E que ficar para que nós pudéssemos orar.